Como é que a gente se torna uma versão melhor de si? Sabe, essa é uma busca que todo mundo tem, de um jeito ou de outro. Hoje, a gente vai mergulhar num verdadeiro roteiro para essa transformação pessoal. Um roteiro que vem direto dos ensinamentos de Allan Kardec. A ideia é entender os princípios morais que, para ele, eram a grande chave do nosso progresso. E olha só, tudo começa com essa regra de ouro. Para Kardec, isso aqui não era só um conselho bonitinho, não. Era a base de toda a moralidade. A ideia central que, no fim das contas, resume tudo. A busca ativa pelo bem e o distanciamento do mal. Parece simples, né? Mas é o alicerce para tudo que a gente vai conversar. Tá, mas como é que essa única regra funciona na prática? Pensa nela como uma bússola moral universal, um guia interno que a gente pode usar para se orientar em cada decisão que toma na vida. O ponto fundamental aqui é entender que essa máxima não é opcional, sabe? Ela é apresentada como a própria fundação sobre a qual se constrói uma vida com propósito. Ela dá a direção para cada atitude nossa. Não importa se é algo grande ou pequeno. Funciona como o nosso norte verdadeiro. Mas espera aí, se a regra é tão simples, por que a transformação é tão difícil? É porque, como os textos de Kardec exploram, existe uma batalha constante acontecendo. E essa batalha é dentro de cada um de nós. E esse slide aqui captura essa luta de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem o que o texto chama de natureza animal. São as forças do egoísmo, do orgulho, que nos prendem, que nos puxam para baixo. Do outro lado, crescendo em direção à luz, está a natureza espiritual, que impulsiona a gente para o amor e para o progresso. A jornada humana é definida por essa tensão constante entre essas duas metades de nós. E então, qual é a saída? Bom, segundo essa filosofia, o progresso exige uma escolha consciente. É sobre se libertar ativamente dos apegos do mundo e, ao mesmo tempo, se esforçar para cultivar o amor pelo próximo. Essa vitória sobre si mesmo não acontece por acaso, não. Exige esforço, exige vontade. Certo. Entender o conflito é o primeiro passo. Mas e o plano de ação? Qual é? Felizmente, Kardec não só diagnostica o problema, ele também prescreve um caminho bem claro para o progresso. E o caminho é super prático, na verdade. Começa com a coragem de reconhecer as próprias falhas. A partir daí, é um trabalho ativo para superar nossos instintos mais básicos. Mas não adianta só tirar o negativo. A gente precisa cultivar ativamente o positivo. E no final, tudo isso é canalizado para fora, para ser útil e contribuir para o bem de todo mundo. E, gente, isso aqui não é um processo passivo de jeito nenhum. Os textos dão muita ênfase aos meios necessários para o progresso. É um lembrete poderoso de que transformação não é só pensamento positivo, sabe? É esforço prático, contínuo, é colocar a compaixão em ação e usar ativamente nossas habilidades para nos remodelar. Mas como navegar nesse caminho? Como saber se o progresso está acontecendo de verdade? Isso nos leva à ferramenta mais importante de todas. Essa ferramenta é a autoavaliação. E não é para pensar nela como autocrítica, aquela coisa que só joga a gente para baixo. É mais como um check-up regular, sabe? Um papo sincero consigo mesmo. É um motor que move todo o processo, o esforço consciente que nos permite amadurecer e nos dá aquele gás para continuar esse trabalho vital de nos aperfeiçoarmos. E por que essa ferramenta é tão vital? Porque, como o texto sugere, muitos dos nossos defeitos não estão na superfície, não. Eles estão enterrados debaixo de camadas e mais camadas de hábitos e desculpas. A autoavaliação é o ato de corajosamente jogar uma luz nessas camadas para descobrir o que realmente precisa ser mudado. Certo. Então, depois dessa luta toda, dessa autoavaliação, para onde essa jornada nos leva? Qual é o objetivo final de tudo isso? Vamos definir o que significa alcançar um estado de ser verdadeiramente autêntico. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial de tudo. Alguém pode decorar cada página dessa filosofia, mas o teste de verdade não é o que se sabe, mas quem essa pessoa se torna. O objetivo só se cumpre quando esses ensinamentos saem da cabeça e chegam no coração, sabe? Quando penetram nas camadas mais íntimas do nosso ser e levam a uma transformação genuína. Então, como é que essa autenticidade se parece na prática? Bom, ela se resume a estas 4 qualidades. Não é só estudar, é ter a vivência. Não é só saber, é a aplicação para a própria melhoria. Não é só falar, é a exemplificação através das atitudes. E o resultado de tudo isso? Uma transformação real e duradoura. Uau, a gente explorou um roteiro completo, né? Desde um princípio que guia tudo, passando pela luta interna, até um caminho de ação e autoavaliação. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que talvez seja mais importante.
olhando para a própria vida, qual é o primeiro passo que se pode dar nesse caminho de transformação?